Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à Expo Super Acats Online. Hoje, com grandes oportunidades para atualização de conhecimentos, a realização de negócios, uma excelente palestra, certamente aproveitada por todos. Expo Super é uma realização da Associação Catarinense de Supermercados, conta com importantes marcas patrocinadoras e apoiadoras a quem agradecemos pelo prestígio e pela parceria. Continuem conectados conosco. Prestigie a nossa feira online, visite os expositores, faça negócios, bons negócios. Por quê? Porque bons negócios não podem parar. Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro Expo Super Online, promovido pela CAT, a Associação Catarinense de Supermercadistas, pioneira nesse novo formato aí. E hoje estamos aqui com o Lauro Júnior Bueno e o Márcio Almeida para apresentar mais uma palestra aí para vocês, dentre todas essas possibilidades que vocês estão tendo nesse evento. A palestra de hoje é sobre a parte de precificação, né? A importância e o impacto da precificação no ecossistema do varejo. Estamos vivendo um momento bem diferenciado, estamos até mesmo enquanto supermercadistas passando por uma grande transformação nesses últimos períodos, né? Nem só no início da pandemia, já nesse momento mais avançado, e pensando até mesmo nesse, né, a precificação, o tamanho da importância dela, né, é um tema muito importante, o ecossistema é um assunto muito abrangente para os supermercadistas, e para isso até eu gostaria de convidar o Márcio para já falar alguma coisa para nós. Bom, olá, Márcio, seja bem-vindo. Obrigado, Camila. É um prazer estar participando do evento, né? É promovido pela CATS. Então, para falar um pouquinho, antes da gente começar no assunto, né, em questão, só para a gente, a nível de informação, o Grupo Nexera está quase 30 anos no mercado, né? A gente pode dizer que o Grupo Nexera é o principal gateway de transações financeiras e mercantis, né, do nosso país, com uma tecnologia de ponta, né, ligando todo esse ecossistema, né, o mundo interno do varejo com o mundo externo, que é os seus fornecedores, clientes e instituições financeiras, né? Então, todos esses representantes que fazem parte desse ecossistema do varejo em si, né? Para falar um pouquinho do item, né, do ecossistema, eu queria destacar alguns itens que são bem importantes com relação a essa aproximação, né, que o ecossistema faz junto à cadeia de valor, né? Com o ecossistema, o varejo consegue melhorar muito a sua produtividade, né? Aumentar a coracidade das informações e, principalmente, melhorar o relacionamento com o fornecedor, né? Além de todo o controle, agilidade, né, identificação de qualquer inconsistência que venha a ter em um processo de compra, um processo financeiro, né? Então, o ecossistema, ele vai facilitar e, principalmente, organizar, né, as rotinas internas, né, do time de compras, né? Time de compras, suprimentos e todo o time financeiro também, todo o back-office do varejo, né? Principalmente focando em aumento de produtividade, né, dessas equipes, né? Então, a gente pode dizer que o ecossistema ele fortalece muito a cadeia de valor do varejo, né? Então, e gerando oportunidades, né, que antes, até então, o varejo não conseguia perceber, né? Principalmente questões de fluxo de caixa, né? Então, a gente consegue, com o ecossistema, melhorar o fluxo financeiro, né? O fluxo de caixa do varejo, né? Então, permite aí parametrizar algumas regras de negócio que vão ser aplicadas nesse relacionamento com o fornecedor, né? E principalmente, né, aumentar a produtividade, né, e a lucratividade do varejo, né? Esses são os pontos principais do ecossistema, né? E uma coisa que você comentou ali, achei muito importante,
essa questão ali da acurácia, né? O suporte que esse ecossistema dá para o setor de compras. E principalmente, agora falando com o Lauro, nesse momento específico que a gente está passando, de uma grande dinâmica de preços, né, Lauro? Exatamente. Primeiramente, me apresentando, né, eu sou o Lauro Bueno, da Unitrier Assessoria em Varejo. A Unitrier é uma empresa de assessoria especializada no varejo alimentar. Nós estamos no mercado aí há 11 anos, temos atuação aí em diversas regiões do país, e a nossa principal entrega está ligada à gestão de resultados e gestão de processos. Então, nós procuramos focar em tudo aquilo que impacta diretamente na rentabilidade e na lucratividade do varejo, né? Gostaria de agradecer aí inicialmente a Camila, né, pela apresentação, ao Márcio aí da Nexera, né, nossos parceiros, e também pela própria Itamara da Acats aí, né, pela abertura e nós estarmos conduzindo esse tema aqui. E nós pensamos justamente em dois assuntos aí que fazem total sentido, né, dentro do varejo, que é esse link do ecossistema. Quando a gente fala de ecossistema, de cadeia de valor, de aumento de produtividade, é impossível não fazermos um link com rentabilidade, né? E daí o tema precificação. E principalmente porque nós estamos vivendo hoje um momento bastante dinâmico, né? Essa fase aí do novo normal ou de pandemia, né, está trazendo muita elasticidade para o setor de compras em todos os sentidos, não só no fator preço, mas no fator volume, ruptura, a questão dos estoques, né, as negociações, né, elas estão ficando muito mais dinâmicas, inclusive, né, Camila? A gente tem percebido que os departamentos de compras, eles estão tendo que se posicionar com uma velocidade maior nesse sentido, né? Sim, e até agora, esse período que estamos realmente o atual da pandemia, sem considerar já o início e o meio dele, se é que a gente pode pensar que estamos no fim. Mas realmente o que a gente está vivendo agora, está percebendo muito, a dificuldade do comercial em relação à parte de preço, de compra e a volume, né? Tem alguns aí que até colocam ali parecendo uma bolsa de valores, às vezes faz a negociação de volume sem ter ideia de que preço vai chegar essa mercadoria na sua empresa. Ou então, às vezes, precisa fazer pedidos em excesso para poder ter uma garantia de que vai chegar pelo menos um pouco da mercadoria. A gente está vivendo muito isso ali, seja pela questão de falta de embalagem do produto ou de uma matéria-prima que é importada. Então, realmente o momento atual está bem complicado mesmo para o supermercadista e principalmente para o setor de compras, porque a porta de entrada ali, o início da cadeia da precificação na entrada da mercadoria, e se o comercial não está tendo essa segurança, ou então se às vezes mal sabe um preço que vai chegar, como que ele vai negociar, como que ele vai explorar melhor esse preço junto ao fornecedor, né? E aí que está a grande dificuldade, como gerir tudo isso nesse momento, sendo que ele é, né, super importante. Esse fator fornecedor é um pilar da precificação, né? Exatamente. Quando nós falamos aí em precificação, também em ecossistema, né, nós temos aí 3 grandes pilares ou influenciadores, né? Então, temos ali o início, que é o shopper, que determina muita coisa, né, o consumidor. Temos o mercado concorrente, né, que exige muito posicionamento das empresas de varejo. E temos ali na outra ponta os fornecedores, né, que aí o ecossistema faz muito esse link da porta para fora, né, Márcio? Correto, Laura, isso aí. Na verdade, o ecossistema ele vai principalmente garantir que as informações vão ser entregues, né, para a cadeia de indústria, e se as informações realmente estão corretas, né? Todo esse relacionamento, follow-up, todo esse acompanhamento, o time de compras, né, o time de suprimentos do varejo vai conseguir acompanhar, né? Então, todo o track das informações, né, através de portais e serviços, né, sem altos investimentos, né? Então, já integrado em todos os sistemas internos do varejo, né? Isso reflete diretamente na produtividade, né? Então, a produtividade e principalmente a gente melhorar a performance, né? Então, como a Camila comentou, você mandar uma ordem de compra, um pedido, sem ter exatamente o volume, né, exato que você vai receber, quando a gente entra com o ecossistema, a gente consegue, de alguma forma, fazer alguns controles, né, para mitigar, para minimizar ainda mais as diferenças que podem acontecer
quando esse fornecedor, quando essa indústria responder alguma cotação, alguma solicitação de compra. Uhum. Perfeito. E além desses influenciadores, né, que são muito importantes, é importante a gente ressaltar também os formatos de varejo hoje, né, que eles acabam impactando bastante na dinâmica de preços. Então, nós temos aí o atacarejo, o supermercado convencional de vizinhança, temos os hipermercados, né, alguns aí com crescimento bastante expressivo nesse primeiro semestre do ano, inclusive, com relação ao ano passado, quando a gente fala em receita de vendas. Temos lojas aí com formatos mais gourmets, mais premiums. Então, quando a gente fala de precificação, é importante entender a diferença entre posicionamento de mercado com relação a formato, a entrega de produtos e serviços também, e o fator preço, né? Porque o interessante, muitas vezes, não é entrar na guerra de preços, mas é saber exatamente qual é o seu valor e qual é o seu posicionamento. E para isso, esse entendimento de toda a cadeia, né? Como é que está a minha compra, como que está a gestão do estoque, como que está a ruptura, como que está a minha relação com o fornecedor. Embora a gente esteja no momento de incerteza, de muita elasticidade, mas a gestão da precificação, ela precisa ser eficaz nesse sentido, né? Inclusive, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês também, até eu vou compartilhar minha tela aqui rapidamente. Nós temos um case, inclusive, né, com um percentual ali de aumento de lucratividade, que ele até foi divulgado aí recentemente na revista SA Varejo. Foi um case de sucesso que a gente conseguiu alavancar a rentabilidade líquida do supermercado com o trabalho de precificação, né? Então, eu vou compartilhar rapidamente aqui para que vocês tomem nota do... Enquanto você compartilha aí, e é até importante reforçar, né, Laura, a questão de realmente aliar uma consultoria com a tecnologia, né? Para, junto com o que o Márcio até vem falando muito, a questão de produtividade. E esse momento que a gente está vivendo, a parte de tecnologia vem sendo cada vez mais necessária, né? Exatamente. É poder aliar processo com tecnologia que vai chegar em produtividade, né, Márcio? E automaticamente rentabilidade. É verdade, pessoal. A gente vem conversando, né, há um bom tempo, né, até para a gente equalizar lançamento de produto, né, focado principalmente no varejo. E hoje a tecnologia que está disponível hoje no mercado, ela permite, né, a gente conseguir atingir esses objetivos, né, o varejo conseguir esse objetivo, né. Mas só a tecnologia em si, sozinha, ela não faz, né, ela não consegue atingir os objetivos, né, de forma rápida, né. Então, a consultoria é muito importante, porque quando a consultoria entra no varejo, ela consegue ligar todas as pontas, né. Então, a performance e os indicadores, eles são gerados de ponta a ponta, né. Conforme a consultoria, o resultado da consultoria, né, é embarcado a melhor tecnologia, né. Então acho que os 2 caminham totalmente juntos aí. Perfeito. Então, aqui, como eu mencionei, esse case ele foi publicado em revista aí recentemente, com o tema precificação inteligente e a adoção, o uso de uma tecnologia atrelada a processo, né, atrelada ao trabalho da consultoria em si. Com esse case ali foi conseguido um aumento geral da rede de 3 lojas no formato varejo e atacarejo de 1,98%. Né? Quando a gente fala aí de uma margem geral do setor, né, de aproximadamente 2, 3, 5% é um resultado muito positivo. Então, nesse caso aqui, a gente conseguiu quase que dobrar a rentabilidade líquida ali na última linha. Mas aí volta a questão, deixa eu só interromper o compartilhamento aqui. Basicamente, o que foi feito para conseguir atingir esse resultado, né? Então, nós adotamos um produto que está relacionado à tecnologia, né, que ele entrega justamente um suporte aí baseado em inteligência artificial para melhorar o trabalho de precificação, né? Então, é um facilitador bastante grande para o departamento de compras, para quem precifica, para o gestor de categorias, e basicamente ele atrela ali o estudo de competitividade, né? Então, através da pesquisa de preços, entender exatamente qual que é o posicionamento, né, do supermercado com relação aos concorrentes,
né? Estratégias também de ações de venda, estratégias de gestão de categorias também são adotadas com foco em manter um posicionamento adequado de mercado e também com foco em trazer uma rentabilidade interessante. Então, querendo ou não, o departamento comercial, o departamento de gestão de categorias, ele possui recursos, possui processos, mas ele precisa realmente utilizar. E essas ferramentas aí vêm para somar. E, Lauro, a questão também de metas, né? Então, essa plataforma, todo esse ecossistema, todas essas soluções e propriamente a consultoria, né? Ela está muito ligada, principalmente, às metas, né? Do varejo, né? Então, Exato. meta do comprador, meta de venda, né? Então, acho que é bem interessante aí citar também esse item, né? Perfeito. Até um item, né, que é bem válido, bem colocado mesmo, Márcio, essa questão da gestão dos indicadores, né, tudo aquilo que é medido é possível ser melhorado, né? Então, inclusive ali no módulo de gestão de metas e de indicadores, entra o fator vendas, rentabilidade, ruptura, a parte de giro de estoques, né, com o ciclo operacional também, prazo de estocagem, o controle não apenas da loja, mas também por departamento, e a gente entra até num mérito ali, por exemplo, hoje, cada vez mais, as ações de venda, as ações comerciais, elas têm representado muito do montante da venda do varejo, né? E nós sabemos que uma ação de venda, ela agrega volume, ela agrega clientes, né, para dentro da loja, mas ela impacta na rentabilidade. Então, como trabalhar isso? Como que eu compenso? Como que eu equilibro, né? E hoje eu vejo que, assim, fica muito difícil o varejo desenvolver um trabalho manual, sem o auxílio de uma tecnologia, né? A tecnologia, ela precisa trazer as informações, trazer o preparo para que realmente a equipe seja mais estratégica, tome decisão, se torne mais competitiva diante do mercado, até porque quando a gente fala em competitividade, pesquisa de preços, não é somente baixar preço para acompanhar a concorrência, né? É entender qual é o valor da minha empresa diante do mercado, é muitas vezes entender que o mercado também está se aproveitando do momento, né, para se reposicionar em margem, né? Então, é entender qual o sentido disso, para que as ações sejam mais bem pensadas, para que essas ações feitas também tragam o equilíbrio desejado, né? E um diferencial muito bacana, né, que a gente tem explorado aí nessa ferramenta é a questão da gestão das curvas, né? Então, um tempo atrás aí, inclusive seguindo aquele modelo do gráfico de Pareto, né? A maioria das pessoas conhecem aí como que é o funcionamento da curva ABC, seja de vendas ou de rentabilidade. Nós estamos conseguindo chegar no nível de curva E, né, da curva A até a curva E, tanto pensando em quantidade de produtos, quanto em valor de venda, quanto em valor de rentabilidade. Então, vamos imaginar o varejo aí, né, que é bastante dinâmico, com um número muito grande de SKUs, né, um mix aí bastante diversificado. Então, é importantíssimo, né, que o departamento comercial, aliado a quem faz gestão de rupturas e quem faz a gestão de estoques, conseguir controlar bem esses produtos, né, para que a gestão porta dentro do varejo seja bem feita e automaticamente a comunicação porta fora também seja bem feita aí no ecossistema, né, Márcio? Isso, correto. Na verdade, o ecossistema, né, ele vai publicar as informações que foram levantadas, né, e a partir dos indicadores que foram levantados dentro da consultoria, né. Então, se os indicadores informam que vai haver uma ruptura em estoque, né, ou vai precisar melhorar a performance de algum determinado fornecedor, de algum segmento de algum fornecedor, automaticamente o ecossistema como está conectado todos esses produtos que geram esses indicadores, automaticamente o fornecedor ele é comunicado. Então, com certeza vai melhorar muito, né, a performance, né, desse relacionamento com o fornecedor, né? Exato. Além, é claro, né, de impactar diretamente em processos financeiros, né, principalmente em fluxo de caixa, né? Então, se você compra em excesso, prejudica fluxo de caixa. Se você não faz uma compra adequada, também impacta em venda, impacta também em fluxo de caixa, né? Então, o ecossistema ele veio, né, para
para gerar esses indicadores, né? E também melhorar principalmente o fluxo de caixa, né? Então, às vezes, prazo de pagamento, né, que está muito estreito, muito apertado junto ao fornecedor, a possibilidade do varejo alongar um prazo de pagamento, sem prejudicar também o fluxo de caixa do fornecedor da indústria também, né, para não ser aquele negócio predatório, né? Então, existe dentro desse conceito do ecossistema a possibilidade de montar linhas de crédito, linhas de antecipação, né, para o próprio fornecedor, né? Sempre, né, com base nos indicadores que foram gerados pela consultoria, né, e pelas soluções que ficam gerando esses indicadores promovidos pela consultoria, né? Perfeito. Inclusive, no meu entendimento, né, o New Retail, aí, o novo varejo, ele já passou da fase, né? Claro, os ERPs têm uma importância tremenda aí para a gestão das empresas, né, mas eles se concentram bastante na operação, né, para que realmente a operação funcione, mas a partir dos ERPs aí entram essas soluções inteligentes, que é o caso da nossa solução, do nosso produto, baseado em inteligência artificial, porque o usuário ele consegue ter uma experiência muito mais ágil, muito mais assertiva, né? Então, fazendo o link já com a produtividade ali, então o processo ele se torna muito mais rápido, né? Então, o tempo que o profissional se dedicaria para gerar relatório, analisar a planilha, então ele já tem a informação pronta para tomar decisão, né? E aí que entra essa efetividade, né? Como a gente já falou, da precificação, da gestão da ruptura, da gestão do estoque. Então, se eu tenho uma informação confiável de maneira rápida, eu consigo analisar, né, uma informação atual, comparar com o período anterior, comparar a minha empresa com relação ao mercado, entender como que está o meu posicionamento diante do fornecedor, automaticamente eu consigo ser muito mais assertivo e eu saio lá na frente também. Importante ressaltar que essa solução, né, hoje, falando muito em mobilidade, né, o que a gente tem, além do recurso aí para você trabalhar ali no desktop, é realmente você ter ao alcance da mão, né? E é isso que a gente também tá contando e disponibilizando. Então, certamente, o varejo, ele necessita, né, muito disso e é um diferencial competitivo, né, Camila? Sim, e eu gostaria até de reforçar não só a questão da produtividade, como você comentou, né? Um tempo que um colaborador se despenderia para gerar esses relatórios, cruzar essas informações que não são poucas, né? Poder fazer esse trabalho realmente com muita segurança, com qualidade, além da produtividade, o supermercadista também ele consegue ter o resultado mais rápido, né? Porque você vai aumentar a produtividade em relação ao teu colaborador ali dentro da empresa, mas quanto antes você avança esse processo, antes o resultado chega, né? Então tem esses dois ganhos ali, não só de realmente a efetividade do aumento da rentabilidade, mas ele poder ser mais rápido e você conseguir otimizar ainda mais a tua equipe, o teu profissional da precificação, da gestão de categorias, né? Esse setor como um todo. Então a aplicação ela vem no momento que realmente é muito importante para o varejo, sempre foi, mas agora mais do que nunca, até porque falando ali, pegando o gancho com o Márcio do fluxo de caixa, a gente sempre bate nessa questão, né, Laura, de prazo de recebimento, prazo de pagamento, o fluxo financeiro disso, e fazendo o link com o que a gente falou no início, né, a questão da dificuldade hoje do supermercadista de conseguir ter um controle de estoques ali, um giro de estoques mais assertivo, né? Justamente por todo o momento que está se vivendo. Então, quanto mais informações, quanto mais indicadores, quanto mais inteligência por trás disso, o supermercadista, com certeza, ele consegue ter mais segurança nas tomadas de decisão e, obviamente, né, melhora o resultado dele ali como um todo. Exatamente. E né? Pode falar, Márcio. A otimização de caixa, né, é um ponto forte também do ecossistema, né? Então, acho que é isso que a Camila comentou, né? A gente reforça, né? E não é simplesmente também gerar os relatórios, né? A próprio varejo, né? O próprio gestor, o próprio dono do varejo, ele vai ter na mão dele ali esses indicadores, né? Então ele pode trabalhar com esses indicadores, ver
ver como é que está o desempenho, né, do varejo, como grupo, como loja individual, né, como setor, né, pegar indicadores de produto, de segmentos de fornecedores, né, quando a gente começa a entrar no mundo do apagar e receber do varejo, né, como é que está esse descasamento? Existe algum descasamento de caixa? Então, isso tudo que a gente só reforça, né, a importância, né, do ecossistema e das soluções, né, de consultoria. Né? E até fazendo esse link, né, Márcio? Quando a gente fala, vamos pensar em precificação e financeiro, parece que estão nos extremos, mas não. Precificação está ligado à compra, que está ligado ao estoque. Estoque tem uma representação muito grande no varejo, não tem como não impactar no fluxo de caixa, né? Então, é uma sequência, né? E automaticamente, se você consegue ter uma gestão muito mais efetiva da compra, quando a gente fala do CMV, né, do varejo aí no geral, a gente está falando de 70% do total da receita bruta, um pouco mais, um pouco menos. Imagina o impacto disso no caixa. Se eu estou trabalhando com estoque excessivo, ou se eu estou comprando de menos e estou tendo ruptura, automaticamente a minha venda vai ser impactada também, né? A questão do prazo de pagamento com o fornecedor, prazo de recebimento. Então, isso é originado dentro do departamento comercial e gera um impacto financeiro tremendo, né? E ainda entrando ali no fator produtos, né? Dentro da curva ABCD lá que eu mencionei. Quando a gente fala do varejo, né, vamos citar um exemplo aí, uma loja que tenha 10 mil SKUs, né, que eventualmente ela trabalhe com 400 categorias aí que são movimentadas dia a dia. Quando a gente fala de curva A, nós estamos falando da representação das categorias que respondem por 50% da venda ou da lucratividade desse varejo. E muitas vezes, para o universo de 400 categorias, nós estamos falando de 20 categorias, ou seja, 5%. Então, é uma concentração de um volume de vendas ou de um volume de lucro muito grande em poucas categorias que precisam ser muito bem geridas no quesito preço, compra, ruptura, estoque. Então, é aquele cuidado que o varejo não pode perder tempo para tomar decisão, né? E aí que a ferramenta vem para trazer essa agilidade. E da mesma forma, quando a gente fala de curva B, curva C, curva D, curva E também. Então, realmente trabalhar cada tratativa dentro da sua prioridade. Muitas vezes a gente fala, a empresa ela está com excesso de estoques de aproximadamente 5 dias, 8 dias ali no giro. Aí você vai fazer uma avaliação do estoque, né? Esse excesso ele está concentrado em produtos da curva D, da curva E, quer dizer, produtos pouco representativos em vendas, com giro baixo, né? O que eu tenho que fazer para gerar ou alavancar aquilo? Mas eu tenho que tratar o problema lá na causa, lá na origem, né? Que é o momento da compra, que é o momento da sugestão, é o momento da análise do estoque, né? E aí essa compra volta a impactar no final, que é o que você estava falando. Nem todos os produtos têm a mesma velocidade de venda, né? Então, isso impacta diretamente, né, no varejo, né? No controle, Exatamente. controle de compras, né? Do time de compras. Isso. E eu gostaria, Laura, que você comentasse ainda um pouquinho mais a respeito dessa questão do fluxo financeiro e do giro de estoques. Que quando se fala em giro de estoque, acho que às vezes em alguns casos até um tabu, né? Não posso ter um excesso de estoque, tem que ficar naquele limite. E realmente a gente trata muito disso, mas Sim. Nem sempre, né? A gente não pode ser tão engessado nesse quesito em relação a oportunidades, a negociações. Eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso. Então, até, na verdade, assim, antes de falar efetivamente do giro de estoque e do ciclo financeiro ou ciclo operacional, eu acho que nós podemos até incluir tudo isso aí dentro da gestão de indicadores, né? Então, até vale ressaltar, inclusive, nós vamos disponibilizar até para quem estiver participando e tiver interesse, né, um diagnóstico de indicadores aí, né? Como um acesso aí até para que vocês possam medir aí esse desempenho da empresa, né, com relação a indicadores de mercado, mas é essencial que a empresa realmente defina quais números ela quer medir, né, e esses números vão muito além, né, da receita de vendas, da meta de venda, da meta de compra, mas já entraríamos aí no âmbito de valor do estoque, giro de estoques em dias, e a gente sabe que aí entram vários fatores, né, empresas que trabalham com CD, que têm uma logística facilitada, empresas que estão localizadas em regiões com mais difícil acesso, né? Empresas com potencial de fluxo de caixa menor ou maior, tudo isso vai impactar
né, nesse financiamento do estoque, nesse capital de giro. Outros indicadores também, né, como o indicador de perda, né, a gente sabe que perda, a nível de Brasil, aí, nós temos, ela representa e muito, né, nós tivemos recentemente aí uma pesquisa, né, que foi divulgada, e quando a gente fala da perda no varejo, seja no açougue, no FLV, na produção ou na perda geral, isso impacta direto na rentabilidade. Como que eu considero isso no momento de definir rentabilidade, de definir preço? A gente sabe que isso não entra numa fórmula, mas em algum momento eu tenho que pagar essa conta, né? Então, na gestão de indicadores, é importante eu medir, é importante eu ter esse controle. E se eu não tenho controle de estoque, automaticamente eu não meço a minha perda também. Se eu não conheço aquilo que acontece, como é que eu vou medir e como que eu vou tratar? A ruptura, né? A gente sabe que a ruptura, ela é, querendo ou não, um câncer, né, pro ecossistema como um todo, né? Porque a ruptura, ela envolve lá desde do fornecedor, a indústria, o distribuidor, até o varejo, até o consumidor, que é quem sente na ponta, né? Então, essa tratativa aí de ruptura comercial, ruptura operacional, como eu trato esse controle, essa gestão da compra dentro da empresa e como que eu trato porta fora, né, Márcio? Como que eu trato isso de uma forma positiva na minha relação varejo-fornecedor, né? Correto, é isso aí. Na verdade, você vai ter ali, você vai, na verdade, se comunicar com o fornecedor e criar uma relação, né, sadia, né, com esse fornecedor, né? Então, Sim. com relação principalmente às solicitações, às solicitações de compra, né? Então, isso é bem importante, né, para ter esse controle, né, e não só sair enviando pedidos, né, para a indústria, Sim. sem ter realmente a necessidade exposta, né? Então, acho que isso é um item bem importante mesmo, né? E o ecossistema traz esse conceito, essa pegada, né, desse controle, desses indicadores, dessa comunicação assertiva com a indústria, né? Então, tem que ser uma relação assertiva, né? Perfeito. E vale ressaltar assim que tanto no trabalho da consultoria quanto na entrega da solução, né, que nós tanto falamos, além do pilar de precificação e de rentabilidade, temos esses dois outros aí que são muito importantes, que é a ruptura e perdas, né? Então, essa questão da ruptura para ajustar a minha compra, ajustar o meu estoque, evitar os excessos, mas também evitar que falte produto. A gente sabe que é impossível zerar a ruptura, mas eu tenho como minimizar, né? Minimizo o impacto negativo disso, tendo mais controle, sendo mais ágil na decisão. Muitas vezes a ruptura, ela pode ser interna também, né? Eu tenho produto no meu CD, mas eu estou com um problema interno operacional nas minhas lojas. Ou realmente o externo, que é o link com o fornecedor, né? Então, se eu não conheço isso, eu não tenho como medir. A perda é a mesma coisa, né? Então, essa questão de conhecer aonde estão os principais impactos e o como tratar, né, Camila? Sim, e importante a gente falar dessa questão da perda e da ruptura, principalmente, porque quando a gente está falando, às vezes, de excesso de estoque, uma das primeiras medidas que o pessoal do compras toma é para ele comprar. E, às vezes, realmente, a gente está com excesso em algumas categorias ou em alguns produtos, mas tem outros que a gente está com ruptura. E a partir do momento que a gente tem ou uma solução, ou mesmo que seja isso operacionalmente falando, a gente precisa sair daquele raso, né? Só olhar para o departamento, a gente precisa esmiuçar mais a questão da categoria do produto para entender exatamente aonde que está esse problema. Porque muitas vezes o que a gente identifica por aí é isso, a ruptura ela acontece justamente por isso. Poxa vida, passei lá do meu limite de compra, ou excedi o giro daquele departamento, então eu vou parar de comprar. Mas não pode ser dessa forma. E daí, ou isso acontece e gera essa ruptura, ou então o que acontece? Não, mas eu não vou poder deixar aquela mercadoria faltar, eu vou comprar, vai prejudicar o fluxo financeiro, muita mercadoria no depósito, perda, né? Então, realmente, a gente precisa dessa otimização dos processos e entender melhor, quanto mais informações, quanto mais indicadores o supermercadista tiver e quanto mais fácil esses indicadores forem gerados, melhor a tomada de decisão e a chance de reduzir perda, ruptura e aumentar a lucratividade vai ser muito, muito grande, que é o pilar, né, da aplicação. Exato. O aumento das vendas, né, para o consumidor final, isso gera um impacto, né,
positivo, mas também gera também um operacional, né? Então, se o varejo não tiver de forma estruturada, né, tanto a área de compras, tanto a área de recebimento, né, integrado, né, às vezes varejo que opta em receber direto na loja, outros têm o CD, faz essa movimentação, né? E principalmente na questão financeira, né? Então, quando você aumenta o volume de vendas, né, isso gera um impacto, como a gente fala, né, de vez em quando, que gera um impacto 360, né, no varejo, né? Então, acho que o ecossistema ele vem para equalizar, né, gerar esses indicadores e não deixar que tenha nenhum gap nesses processos, né, principalmente no back office do varejo. E até tem um exemplo que ele é bem simplista, mas ele é fácil de entender, que eu gosto de utilizar, que ele engloba esse universo financeiro, comercial e estoques. Quando a gente ilustra o exemplo da DRE, né? Então vamos imaginar o supermercado lá tem 100% de receita de vendas, aí possui as deduções, que são variáveis de acordo com, né, o perfil de produto, de acordo com a região, mas vamos supor que eu tenha 5% de dedução, né? 100 menos 5, 95. Aí eu tenho um CMV ali de 70%. Então, 95 menos 70 me sobram 25. Se eu tenho ali uma despesa operacional, por exemplo, de 21, né, me sobram 4. E aí, se eu tenho uma perda de 2, me sobram 2% de resultado. Agora, se o compras extrapolou, né, as negociações, automaticamente o meu custo sobe, falta dinheiro lá embaixo. Se a minha produtividade está baixa, porque eu tenho muitas pessoas na equipe, os processos não estão bem definidos, automaticamente a folha de pagamento, que tem um impacto muito grande, sobe, e a despesa operacional também. Então, essa última linha do varejo ali, de 1, 2, 3, 5%, ela é muito tênue, né? Aí que entram as ações da compra, do estoque, do preço, do fluxo de caixa. Né? Muitas vezes, conseguir aumentar o meu prazo de pagamento, conseguir aumentar a minha efetividade no estoque, fazendo com que eu não tenha que ter um estoque muito grande, mas automaticamente com que eu não tenha ruptura também, né? Ou fazendo uma gestão melhor das perdas. Um outro ponto importantíssimo, né? Por exemplo, quando a gente fala de ação de vendas, no geral do varejo, a ação de vendas ela deve representar até 25% ou 30% do total da venda da loja, né? Claro que depende muito da região, se ela é mais ou menos competitiva, depende muito da proposta de valor ou de entrega da loja, mas muitas vezes a gente tem visto regiões que essa representação da venda em oferta, ela ultrapassa esses percentuais. Mas o que preocupa não é nem isso, se ela fica muito acima ou abaixo, mas como que é a qualidade da margem dessa ação comercial, né? E de outra forma também, como que eu compenso, como que eu recupero isso? Se eu tenho que lidar com uma realidade, né, de despesa operacional alta, eu tenho que lidar com uma realidade que, o acesso à minha loja, à minha rede é difícil, então eu tenho que trabalhar com 5 dias de estoque a mais, né? Então, como que fica a minha margem nesse sentido? E aí que a plataforma, né, a ferramenta, ela faz um trabalho muito bacana da parte de equilíbrio e compensação de margem, né? Então, por exemplo, para cada ação, eu tenho uma reação, que a gente chama de recuperação, né? Então, eu me posiciono bem diante dos concorrentes e diante do meu cliente, mas eu também pago as minhas contas, né? Eu tenho um retorno positivo porque o supermercado, ele sobrevive de rentabilidade. E o grande diferencial, né, falando desse quesito da plataforma, ele sugerir automaticamente, né? Então, vamos imaginar aí um universo dinâmico de curvas, né? Curva ABCDE, com grau de importância de produtos. Então, nem sequer, né, o gestor de categorias, ou quem faz preço, ou o gestor comercial, precisa se preocupar em capturar. Ele vai analisar essas informações e tomar decisão. Mas todo o trabalho ali já está feito. Eu estou citando um exemplo aí de muitos, né? Que esse produto e o trabalho da consultoria acabam facilitando o desempenho aí do varejo. E é o interesse de todos os supermercadistas, né? Melhorar o seu desempenho, melhorar a sua rentabilidade, porque como foi muito falado aqui, né? Essa questão ali do finalzinho realmente que fica para o supermercadista é muito pequeno. Então, assim, dá uma olhada mais nessa questão da nossa plataforma, né? Interessante. E isso aí que a gente tem falado, né, da última linha, é extremamente importante, é o interesse realmente do supermercadista, né? Porque do universo do 100% dele, como foi comentado muito
muito aqui, o que sobra ali é muito pouco, né? Se for olhar para o todo. E é como o Lauro comentou, ele é muito variável, ele é muito sensível. Então, qualquer pequena ação, às vezes, dá muito impacto nos resultados. E é isso que a gente quis trazer um pouco para vocês, né, nessa palestra. Vou pedir para o Lauro e para o Márcio, né, darem suas últimas palavras aqui para o pessoal que está assistindo, né, fazer mais algum reforço aí que seja interessante. Então, na verdade, a gente reforçar, né, a importância, né, não só da tecnologia, mas também da consultoria. Acho que os dois, eles andam em conjunto, né, e o ecossistema, ele vem com essa pegada, né, da gente melhorar, principalmente, a vida, né, da saúde financeira, a saúde e o relacionamento com a cadeia de valor, né, então, do varejo, né. Então, acho que o ecossistema, ele tem essa importância, né, então, de levar os melhores indicadores, né, e padronização de processo, otimização, para principalmente que a gente quer, que é que o varejo, né, aumente, né, a sua margem, né, aumente, tenha lucratividade. Perfeito. Reforçando até o que o Márcio colocou muito bem, né, a tecnologia ela vem para somar, né, ela vem para trazer mais agilidade, mais segurança, né, mas ela não substitui totalmente o capital humano. Então, a questão é conseguir gerir melhor a equipe, ter mais produtividade e aproveitar os recursos que estão aí disponíveis, né, para aumentar a rentabilidade, para aumentar o resultado do negócio. Né, e falando especificamente desse produto atrelado à consultoria, o bacana é que nós pensamos, né, em todas as realidades de varejo, do pequeno até os grandes varejos aí. Então, todos esses formatos aí com certeza estarão muito bem atendidos, né? E ficamos à disposição. Quero agradecer mais uma vez aí, né, a vocês que estão nos assistindo e aos parceiros aí, né, em conjunto nesse bate-papo. Espero que tenha agregado um pouco aí com o dia a dia de vocês. Obrigada, Lauro. Obrigada, Márcio. Obrigada, Itamara, né, representando a CAT. Até mais. Obrigado. Obrigado.